Ou seja, um ia caindo, um ia perdendo para o outro, digamos assim, né? Mas por que vocês ainda acreditam que nós, como nação, nós, como os humanos, principalmente os impérios, propriamente dito, assim, cada reinado, eles continuam caindo nos mesmos erros, mesmo depois de tantos séculos. Mesmo depois de tanto tempo passando, a gente continua caindo nos mesmos erros que já foi trazido lá atrás pra gente. O que vocês veem disso? Eu acredito que a natureza humana não muda e a base de qualquer pecado é o orgulho, é o egoísmo. E isso nasceu no coração de Lúcifer, a gente não consegue explicar, não existe explicação para a origem do pecado, e ele conseguiu colocar isso no coração de Eva e Adão. E aí todos os humanos depois deles já nascem com essa programação aí, digamos assim. Então, se a natureza humana não muda e a base de qualquer pecado é sempre o mesmo, qualquer governo estará fadado ao fracasso. Porque por mais que os humanos tentem fazer algo bom, no final, se não dirigidos por Deus, eles sempre serão orgulhosos e egoístas. E a base do orgulho é o bem para mim mesmo em detrimento dos outros. Então, para que eu suba, eu te diminuo. Eu subo em cima de você. E é por isso que a gente tenta confiar em governos, tenta confiar em pessoas e nunca conseguimos, porque eles são sempre falhos e humanos se estiverem sem Deus. E aí, isso é um resumo de todo o pano de fundo do grande conflito. Porque começou com Satanás lá no céu, uma tentativa de um novo governo, que a priori não dava para saber que era ruim, porque não existia mal, o mal era algo... O que é mal? Ninguém sabe, só tem bem. Então, quando Satanás veio, ninguém falou, vamos ficar do lado do bem, não vamos pro lado do mal. Não, era o lado de Satanás, que poderia ser uma coisa muito boa, à época ele era Lúcifer, né? Então poderia ser um governo muito bom, porque ele prometia liberdade, ele não falava contra Deus diretamente, falou assim, não, uma proposta ainda melhor do que o governo de Deus, não para destruí-lo, não para ir contra ele, mas para que nós vivamos melhor. Então veja que a argumentação, a retórica, o sofisma era muito bonito, mas aí acabou dando no que deu. E a mesma coisa é o homem, sempre que o homem tenta fazer um governo, aí já tocando um pouco ali nos símbolos de Daniel 2, Daniel 7, nossa, mas a estátua era de ouro, Babilônia era gigante, tinha prosperidade, tinha dinheiro, tinha comida, tinha paz, venceu todos os reinos ao lado, era uma hegemonia, o mundo inteiro servia a Babilônia. Mas ainda assim, o final sempre vai ser o mesmo. Eles são destruídos e serão dominados por outra nação, que também será destruída, que será dominada por outra nação. Então, nunca muda, porque o humano nunca muda e a base do pecado é sempre o mesmo. O único governo que é eterno é aquela pedra lançada sem auxílio de mão, que de todos os materiais é o que menos vale. O ouro é muito mais valioso que a prata, que é mais valioso do que o bronze, que é mais valioso do que o ferro, que é do que o barro, e uma pedra é o material mais básico que a gente tem, mas é ele que vai dominar sobre todos, ele que vai destruir e esmiuçar a muralha, e é ele que vai se tornar uma grande montanha eterna. Então veja que Deus quer sempre mostrar para o homem, olha, quando você quis governar, eu te dei essa oportunidade, mas olha o que você fez. Então, nesses 5.000 anos de pecados, 6.000 anos de pecados, Deus está constantemente mostrando, olha, Babel, olha, Caim e Abel, olha Babel, olha Noé, olha Sodoma e Gomorra, olha o povo de Israel, olha tudo, vocês sempre fizeram a mesma coisa. Vale a pena vocês governarem? Não vale, isso pra gente já está claro. Então, o pano de fundo do grande conflito é Deus mostrar que, olha, o meu governo vale a pena. Ele poderia ter destruído Lúcifer num estalar de dedos, ele poderia ter destruído Adão e Eva num estalar de dedos, mas ele preferiu que todo o universo sofresse, em especial o laboratório do universo, que é a Terra, sofresse, e ele sofreu junto, ele não falou, sofram aí. Ele veio sofrer junto, mas para que todos não tivessem qualquer sombra de dúvida de que o governo de Deus é o único que funciona. Ele é o único que rege por amor, vale a pena obedecer a ele, porque ele é o mais poderoso e ainda assim é o único que nos concede o direito de obedecê-lo porque queremos, por nossa própria escolha, e não porque somos obrigados.